Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula, na aula passada nós falamos um pouco sobre o equilíbrio, né, da imagem. Nós vimos uma imagem do centro de uma cidade, um monumento. Nós conseguimos identificar alguns aspectos deste monumento, como as linhas deixadas pelos rastros das luzes dos carros. Nós conseguimos identificar os pontos. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o ar, cordas e sinais, tá? Então você vai observar a diversidade de instrumentos que tem nessa imagem. Então, observe os instrumentos que tem nessa imagem. Quais instrumentos você consegue identificar? Nessa sala existem alguns instrumentos. Quais vocês conseguem identificar? Sem dar o zoom ainda, tá? Vocês sabem que o zoom é aquele que amplia a imagem. Sem dar um zoom, quais instrumentos você consegue identificar dentro desta sala? Bom, nessa sala estão representados 6 instrumentos diferentes, tá? Mas há algo em comum entre eles. Você sabe o que é? Algo incomum, tá? São alguma coisa diferente entre esses instrumentos. Bom, eles são utilizados para produzir músicas, tá? Por quê? Porque são instrumentos musicais, certo? Que instrumentos são? Vamos dar um zoom para a gente ver? Ó, você consegue identificar os instrumentos? Então, eu tenho o saxofone, eu tenho o violino, eu tenho o teclado, eu tenho o violão, e eu tenho alguns instrumentos nessa imagem. Bom, agora sim, é hora de dar o zoom em 3 destes instrumentos. Primeiro, o saxofone, o oboé e o digeridão. Eles são da família dos aerofones. Isso significa que os sons são produzidos pela vibração do ar dentro do instrumento. Nós já falamos sobre isso. É a mesma coisa do apito do juiz. Quando você sopra, o ar vibra, a bolinha que está lá dentro ela se move e por isso sai o som. A mesma coisa esses instrumentos, só que eles não têm a bolinha dentro como um apito. O sopro que entra dentro do instrumento, o ar vai vibrar lá dentro e ele vai produzir o som, tá? Então esses instrumentos eles são chamados são da família do aerofones e eles são os sons deles são produzidos pela vibração do ar que entra dentro desses instrumentos. No caso desses 3 instrumentos, produz o som através do sopro. Então, no saxofone e no oboé, o músico sopra na boquilha e faz com que o ar vibre dentro do instrumento, que aí vai sair o som, certo? Então, ó, presta atenção aqui, ó, o sax, o oboé, né? Então ele vai soprar e o som que entra lá dentro vai vibrar. O ar que entra lá dentro vai vibrar e vai produzir o som, tá? Neste outro instrumento, chamado de digeridão, o som é produzido pelo sopro e pela vibração dos lábios do instrumento na região do bocal. Então, além do sopro, fazer o som, produzir o som, né? Vibrar e produzir o som, é necessário que também vibre os lábios para que ele possa produzir o som. Então, o som ressoa por todo o instrumento, tá? O som vai sair por todo o instrumento. O violino, né? São da família dos cordofones. Eles já têm o seu som produzido pela vibração da corda. Então, no entanto, existem formas diferentes de fazer essas cordas vibrarem. No violino, o instrumentista, né, ele utiliza um arco que raspa ou fricciona nessas cordas. Então, o arco é este daqui, ó, que está nessa mão. Ele passa o arco pela corda ou fricciona o arco nas cordas. As cordas vibram e aí é produzido o som, tá? No violão, os dedos de uma das mãos
pressionam as cordas, enquanto a outra mão, os dedos, né? Ou uma palheta plástica fazem as cordas vibrarem. Então, em uma mão, a pessoa que está tocando o violão aperta as cordas, né? Flexionam as cordas, pressionam as cordas. Na outra mão existe uma palheta em plástico no qual ele vai passar por essas cordas e cada dedo que ele aperta nessas cordas, quando ele passa essa palheta, produz um som. É uma nota musical, tá? Então, quando ele passa, as notas vibram e o violão ecoa o som, certo? Já no teclado, já é diferente. O teclado ele não possui cordas, não faz o ar vibrar e ele pertence à família dos eletrofones. Já ouviram falar? Família dos eletrofones. Esses instrumentos, eles produzem sinais elétricos que são enviados por cabo até uma caixa de som, onde acontece a vibração, tá? Então, os sistematizadores e a guitarra elétrica também fazem parte da família dos eletrofones, aqueles que são ligados por um cabo de energia e o som, quando tocado, vibra numa caixa, tá? Que emitem os sons, certo? Então, o teclado, ele não entra na família, né? Ele não entra nas questões de sopro, ele não vibra, e nem na questão do sopro e nem das cordas, tá bom? Bom, então nós vimos, né, que os diferentes instrumentos possuem sons diferentes, fontes de vibração que também existem, né, formas específicas de tocá-lo. Então, cada instrumento existe uma forma diferente de tocar, certo? Você já se imaginou tocando violino ou uma guitarra? Que gestos você faria para representar esses músicos? Bom, aqueça seu corpo, pois estamos entrando em um território cênico. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um pouco da mímica, tá? Então, hoje nós falamos um pouco sobre a família dos instrumentos que produzem sons através da vibração, do sopro e da vibração das cordas, tá? E nós falamos também dos instrumentos que pertencem às famílias dos eletrofones, que produzem sinais elétricos e são enviados por um cabo de energia, tá? Que sai na caixa de som, certo? Então, nós sabemos que existem os instrumentos, como o saxofone, o aboé, que é utilizado um sopro na boquilha para o ar vibrar dentro desse instrumento, tá? Então, são instrumentos. O violino pertence à família dos cordofones, tá? E o teclado pertence à família dos eletrofones, certo? Bom, qualquer dúvida, podem me procurar. Estou à disposição de vocês. Vou deixar para vocês verem, pesquisarem sobre esses instrumentos. E, se vocês gostarem, quem sabe um dia entrar na aula, né? Então, tchau, até a próxima aula.